Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Brasil Energia Debates. Eu sou Felipe Salgado, editor do Petróleo Hoje, portal da editora Brasil Energia, e estou aqui para mediar um debate sobre a redefinição do papel estratégico da Petrobras frente à política energética brasileira. Lembrando que nossos episódios são exibidos quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, às 11 horas. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no sininho e ative as notificações. As nossas convidadas de hoje são Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entre os anos de 2012 e 2016, e que atualmente é coordenadora de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e assessora da assessoria fiscal da Alerj. Ieda Gomes, por sua vez, é consultora independente e membro do Conselho de Administração de diversas empresas internacionais de energia, infraestrutura e certificação. Antes de iniciar esse debate, eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, Magda e Ieda. Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de abrir a nossa conversa com uma questão que vai ser o fio condutor do nosso debate. Historicamente, a Petrobras sempre exerceu um papel crucial na política energética brasileira. Diante da sua desverticalização e redefinição da sua atuação, qual deve ser, na opinião de vocês, o papel a ser exercido pela companhia na política energética brasileira? O abastecimento nacional de combustíveis, né, ela é uma questão de segurança nacional. A gente nunca pode esquecer disso, né? E não é uma questão também óbvia quando a gente fala de um país continental como o Brasil. Dessa forma, quando a Petrobras exerce esse papel enquanto empresa estatal, né, ela dá um conforto muito grande para o governo, para o Estado e para a sociedade em geral. Né? O conforto de ter uma empresa gigante, bem estruturada, acostumada a cumprir esse papel, né? E dando segurança a esse abastecimento com toda a sua expertise e histórico de atuação. Quando a Petrobras deixa de fazer esse papel, ou seja, quando se permite que a Petrobras deixe de cumprir esse papel para cumprir um papel de empresa independente, a gente não pode querer da Petrobras que ela seja outra coisa senão uma empresa independente. Né? Agora, esse vácuo, vamos dizer assim, tem que ser preenchido por alguma entidade. Né? E essa entidade, por lei, é a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo tem a obrigação legal, embora não produza uma gota de petróleo, nem de derivados, e nenhuma molécula de gás, é a ela que compete a garantia do fornecimento nacional de combustíveis. Isso quer dizer que, com a saída da Petrobras, se esse for o caso, né, a ANP tem que estar muito bem estruturada e muito bem planejada para cumprir esse papel. Nesse momento, né, então, quando você pergunta qual é o papel da Petrobras a longo prazo, certamente de uma empresa como outra qualquer, se esse vier a ser o caso, de novo, repito. Agora, no curto e médio prazo, tem uma transição a cumprir que de jeito nenhum é óbvia. Né? Então, eu acho que a Petrobras teria, sim, num caso desses, que suportar essa transição. Né, e apoiar o papel da Agência Nacional do Petróleo. E você, Ieda, em sua avaliação, qual deve ser o papel a ser exercido pela Petrobras a curto, médio e longo prazo na política energética brasileira? Eu concordo plenamente com o que a Magda colocou e eu gostaria só de colocar alguns pontos adicionais. Em primeiro lugar, a Petrobras sempre vai ter um papel muito preponderante na política energética, na execução da política energética, porque hoje ela é a maior produtora de petróleo e gás do país e ainda tem um papel muito importante na importação, na infraestrutura. Com isso, o papel da Petrobras hoje, apesar dela ser uma empresa, é muito maior do que a Petrobras. O que tem mudado é a questão
antes, a política de combustíveis, mais especificamente, era feita pela Petrobras. A Petrobras determinava que queria produzir assim o assado, queria importar, etc., e definia a política. Hoje mudou. O governo hoje está definindo mais políticas, e hoje temos a Agência Nacional também, de ANP, que é o órgão regulador, que fazem o check and balance. Então, hoje, o formulador das políticas é o Ministério e o Conselho Nacional de Política Energética. Existe também a empresa AEPE, que faz a modelagem dessa política, que não é só petróleo e gás, mas outros energéticos, e a Petrobras cumpre essa política, e ela também tem que ser realmente monitorada e prestar contas à ANP. Mas o papel dela hoje ainda é muito forte, ela tem vários monopólios ainda que existem de fato, que vão aos poucos sendo diluídos, e o que nós precisamos, então, salvaguardar no futuro, além dessa questão do abastecimento nacional que a Magda falou, porque também o governo sempre se acostumou a usar a Petrobras, né? Estava dando problema aqui, chama a Petrobras. Está dando problema lá, chama a Petrobras. E a Petrobras tinha que arcar com a sua função de empresa, porque ela é empresa cotada em duas bolsas, né? A Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Valores de New York. Então, ela tem obrigações também com os acionistas em bolsas e com esse controle também que existe dentro das bolsas de valores. Então, eu acho que esse papel de chama a Petrobras para resolver precisa realmente mudar. O governo tem que se estruturar, tem que ter elementos de garantir abastecimento não só pela Petrobras, mas instrumentos de mercado e de governo que ele possa permitir que a empresa cumpra o seu papel junto aos seus acionistas também, porque já que ela não é uma empresa, ela não é governo, é um híbrido, um ser híbrido controlado pelo governo, ela precisa também ter instrumentos para continuar sendo uma empresa que dê lucro, e esse lucro, sim, o governo recebe como dividendos e investe na sociedade como melhor lhe convier. Agora, parece que não é só o governo que chama a Petrobras quando tem que resolver alguma coisa. Recentemente, a Unigel, que arrendou as fábricas de fertilizantes da Petrobras na Bahia, em Sergipe, enviou uma solicitação ao CAD, implorando para que a Petrobras pudesse ter uma exceção ao TCC e pudesse fornecer gás às Fafens, sob o risco das fábricas serem paralisadas a partir do 1º de janeiro de 2022. O CAD concedeu essa exceção à Petrobras. Então, eu pergunto a vocês, com essa perda gradual do protagonismo e poder de mercado da Petrobras, a política energética brasileira, ela ganha dinamismo ou o Estado brasileiro também perde poder na formulação da sua política? Em suma, o que se ganha e o que se perde? Boa pergunta, Felipe, muito boa pergunta. No fundo, né, como a Ieda falou, né, você tem uma empresa monopolista, né, produtora monopolista de petróleo, gás e derivados, né, que atua há décadas no Brasil e não sai, e uma saída dessa de incumbente principal, né, vamos dizer assim, não é feita de uma hora para outra e não é feita sem planejamento de maneira nenhuma, né? Então, imagina quem supriria uma Fafem numa falta de gás se não fosse a Petrobras, né? Relembrando que a gente ainda não tem no Brasil uma situação que é completamente confortável para incrementar mercados de gás, por exemplo, em termos de infraestrutura. Nós temos gargalos importantes de infraestrutura ainda que estão sendo abordados, né? Não fosse isso, por exemplo, o gás do pré-sal estaria chegando no Nordeste e a gente sequer precisaria de um terminal de GNL em Sergipe, né? Então, a existência daquele terminal em Sergipe já mostra que existe um gargalo entre o Sudeste e o Nordeste que precisa ser resolvido, né, com uma dificuldade de trajeto de gás que precisa ser mitigada, né? Então, eu acho que, nesse caso, né, sim, o auxílio da Petrobras é mandatório, né, e faz parte dessa transição que a gente falou ainda agora, né? Não dá para tirar a Petrobras de uma hora para outra, num país desse tamanho,
com a atuação de mercado que a Petrobras tem. Ainda hoje, a Petrobras opera mais de 90% da produção nacional de petróleo, né? A Petrobras opera mais de 70%, quase 80% da produção de gás, né? Quer dizer, uma coisa dessa não é feita de uma hora para outra. A gente ainda vai precisar da Petrobras suportando essa transição, se ela vier a acontecer da forma que você perguntou, né? Deixando a Petrobras como uma empresa completamente independente do seu papel de suporte à sociedade, né? Mas mesmo que isso aconteça, essa coisa não me parece rápida, né? E será tão mais rápida quanto mais capaz for o Estado brasileiro de se organizar e planejar, né? Se imagina que nós estamos vivendo, por exemplo, num mercado que é extremamente volátil, né? Características dos mercados mais recentes, né? É volatilidade. Então, o preço aumenta, o preço diminui, você tem uma restrição de oferta aí, tem uma abundância de oferta colar, né? E de que forma você enfrenta tudo isso num país deste tamanho, com realidades extremamente diferentes de norte a sul do país e ainda com carência de infraestrutura, se não for com o apoio da Petrobras, né? Quanto mais rápido a Agência Nacional de Petróleo se organizar e planejar essa transição, mais rápido isso vai acontecer. Ieda, na sua opinião, o que se ganha, o que se perde com a redução ou deslocamento do protagonismo da Petrobras no mercado brasileiro de petróleo e gás? Eu acho que temos mais a ganhar do que a perder. A questão, eu também aí concordo com a Magda, é a questão da transição. Por quê? Numa situação de competição e onde haja oferta em excesso da demanda, a competição gera a competição nos preços. Quando a oferta é menor do que a demanda, você vai ter realmente preços mais caros, porque ou é um monopolista ou porque o mercado não tem a liquidez. Então, eu diria que se o Brasil quisesse realmente pensar numa política energética para óleo e gás natural de longo prazo, precisaria ter um objetivo definido, dizer, olha, nosso objetivo é dar liquidez ao mercado realmente para que essa competição aconteça, que estava dentro do novo mercado e até do gás para crescer, mas para isso nós precisamos planejar a transição, porque é como eu digo também na transição energética, a transição tem que ser planejada e ordenada, porque se você faz as coisas sem planejamento e ordenado, você cria pânico e os agentes de mercado não conseguem se entender. Então, precisa primeiro pensar, tá bom, o objetivo é ter um mercado mais líquido, um competitivo, o que precisa acontecer, coloca-se prazos e se tem um acompanhamento disso. O que eu acho que no Brasil existe ainda hoje é uma questão muito voluntarista. Vamos abrir por abrir, mas ninguém senta. Quem vai sentar para acompanhar, para ver onde estão esses gargalos, para ver como vai resolver os gargalos, para ver como é que, se a Petrobras vai atuar hoje para resolver o gargalo, o que vai ser daqui a 2, 3, 5 anos? E é isso que talvez esteja faltando um pouco no Brasil, esse planejamento mais ordenado e essa visão de longo prazo, o planejamento acoplado a isso. Agora, vai ganhar porque em todos os mercados onde você não tem monopólio, por exemplo, eu moro no Reino Unido há 20 anos, nós temos o abastecimento é feito, são todos privados, não existe uma empresa estatal que está suprindo nem gás nem petróleo, mas é um mercado também volátil, porque aconteceu agora, está acontecendo, que é um desbalanceamento entre suprimento e oferta com estoques baixos, ocasionou, por exemplo, um preço muito alto do gás natural, que agora, com o inverno europeu no hemisfério norte, tende a se agravar. Mas existe falta? Não existe, existe volatilidade. Então, a gente tem que se acostumar que se o mercado se tornar mais aberto e sujeito às leis do mercado, vai haver volatilidade de preços. E a gente não pode controlar, e aí, ao mesmo tempo, também não pode querer que a Petrobras garanta, num ambiente de volatilidade, preços baixos. Isso é detrimental para a própria empresa. Você vê agora o programa PPT, né, que é aquele programa de térmicas a gás que foi implementado em 2003, 2002, garantindo preços na entrada das plantas, $4 por milhão de BTU.
E a Petrobras é o maior supridor dessas plantas, fora as novas plantas que foram licitadas mais recentemente, em Sergipe, no Rio, etc. E aí você tem uma situação que o preço do GNL, a maior parte do GNL vai para a geração térmica, está no mercado a $25. Você tem que vender a 4. Também não é justo para a Petrobras. Então, você precisa realmente, vamos abrir, mas vamos entender que volatilidade existe e precisa trabalhar essa volatilidade e aceitar, né? Ou ter instrumento de hedge para isso. Deixa eu só complementar aqui, então, a fala da Ieda, né, com a qual, claro que eu concordo, né, é que essa volatilidade no Brasil, num cenário de carência de infraestrutura, né, leva ao receio do não suprimento. Então, a gente não está falando só da volatilidade do preço mais elevado, do preço mais baixo. Né? Nós estamos falando de uma possibilidade de interrupção de fornecimento que já apareceu no passado e foi resolvido pela Petrobras em diversas vezes. No abastecimento nacional de derivados, isso é bastante comum. Né? Se vocês lembrarem, uns anos atrás, né, lá para os idos de 2012, a Agência Nacional do Petróleo chegou a criar um programa que a gente chamava de gerenciamento de fornecimento de derivados, né? GFL, Grupo de Fluxos Logísticos, e para fazer isso, né? Por quê? Porque volta e meia começava a faltar derivado em algum ponto do Brasil por falta de planejamento, né? Então, eu acho que essa volatilidade, né, ela tem que ser acompanhada, ela é indesejada, sim, mas mais indesejado que isso é a possibilidade dessa volatilidade trazer interrupção de fornecimento num país do tamanho do nosso. Né? Eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito bem acompanhado e observado pela Agência Nacional do Petróleo. Agora, Ieda, você falou sobre a transição da Petrobras, né? A gente sai, pelo menos no mercado de gás, a Petrobras sai de uma posição de monopcionista, né? Uma posição de mais um agente de um mercado aberto, né? Eu queria perguntar a você justamente sobre essa transição do papel da companhia, né? Porque a Petrobras sempre foi e ainda é muito criticada por ser suscetível às pressões e influências políticas em detrimento do interesse empresarial. Mas quando ela começou a praticar a formação de preços livres no mercado de refino, ou mesmo renunciar ao mercado nordestino de gás natural, também muitas críticas foram feitas. Então, a Petrobras fica constrangida entre o poder político e inibida de fazer escolhas empresariais. Como é que a companhia deve se posicionar nessa transição? Se eu pudesse escolher entre os mundos, se a empresa é uma empresa, apesar de ter um acionista controlador, a empresa ela tem que prestar contas aos acionistas. Claro que o majoritário conta, claro, porque ele controla os votos, mas, de certa forma, hoje, se você está numa empresa que é cotada em bolsas, não somente uma, você não pode usar a empresa como agente de governo. A responsabilidade até fiduciária da direção da empresa e dos próprios membros do conselho de administração é bastante clara. Então, essa é uma fórmula que não deu certo. Você viu recentemente o que aconteceu com a Petrobras, que hoje eu estava olhando o planejamento do 22, 26, é um planejamento mais pé no chão, com capex mais realista, com bastante realismo na questão do ISG, que ela, em vez de sair adoidado investindo em energia eólica solar, ela está fazendo o que ela acha que ela é competente fazer, reduzir suas emissões na sua produção, no seu refino. Então, eu creio, quer dizer, essa é a minha opinião, que para o bem da empresa, dos seus acionistas, que inclui o próprio governo, uma empresa saudável, enxuta, que possa realizar dividendos. E esses dividendos, o governo, como recebe metade dos dividendos, ele tem todo o poder para usar esses dividendos para investir socialmente, fazer outras coisas. Mas, como empresa, essa é a dicotomia, né, da Petrobras, ela tem que pensar nos acionistas como um todo. E na sociedade ela vai pensar, claro, porque
A empresa tem um papel, todas as empresas têm um papel, a sua maneira, a sua razão de existir. Mas a razão de existir não necessariamente coincide com objetivos políticos partidários. Magda, você colocou a complexidade de um país como o Brasil, gargalos de infraestrutura, o risco de desabastecimento quando há um cenário de volatilidade. Como a Ieda falou, a Petrobras tem as suas regras de governança, mas ainda a União é quem manda na parada. Então, nesse cabo de guerra entre os anseios do mercado e as pressões políticas, na sua opinião, como é que a Petrobras tem que se posicionar nesse tabuleiro aí de transição? Olha, como a gente fala, né, tudo tem dois lados e todos têm ônus e bônus, né? Eu acho que a Petrobras, enquanto empresa estatal, ela teve vantagens incomensuráveis, né? Só para você ter uma ideia, por conta dela ser governo, ela é hoje a principal operadora do pré-sal, né? Ou seja, não existe uma única concessão no Brasil, ou um único contrato de partilha de produção no Brasil, né, ofertado ao mercado, que não seja perguntado antes para a empresa se ela deseja ou não operar aquilo. Né? É óbvio que ela participa das discussões sobre quanto valem aqueles ativos, né? É óbvio que ela participa das discussões sobre quanto se pode pagar por aqueles ativos. Tudo isso faz parte de um pacote de uma empresa que é estatal. Então, eu acredito também que um acionista, quando investe na Petrobras, olha para esse lado, quer dizer, a Petrobras não é só ônus para o acionista, né? Ela tem uma série de vantagens que lhe são oferecidas por conta de ser uma empresa estatal. Né? A gente fala do ônus dela arcar com alguns custos, né? Mas a gente tem que se perguntar também se ela deixando de exercer esse papel e deixando de arcar com esses ônus, se ela abrirá mão dos bônus também que lhes são cedidos por conta de uma via de mão dupla. Né? Então, eu acho que hoje a empresa tem um portfólio de projetos riquíssimo, com uma imensidão de recursos petrolíferos, né, que foi destinada à empresa para que ela apoiasse a sociedade. Então, eu acho que esse balanço é um balanço tênue, é um balanço difícil até de ser discutido, mas que ele existe e está aí. Então, por exemplo, na lei da partilha, né, a gente tem lá a delimitação do polígono do pré-sal, tem muita gente que diz que esse polígono tem que acabar. Eu, particularmente, acho que ele já cumpriu a sua missão, né? Ele, por conta simplesmente da continuidade do que se tem pela frente em termos de oportunidades, mas a gente tem lá um conceito de áreas estratégicas, por exemplo, que permite que a empresa, no futuro, se uma foz do Amazonas, por exemplo, vier a ser uma Guiana, o que eu sinceramente espero, né, que a Petrobras tenha a prerrogativa de ser a principal operadora daquela área. Né? Eu não conheço outra empresa que não estatal que possa ter uma prerrogativa dessa. E tenho certeza que, enquanto acionistas, né, eles valoram esse tipo de prerrogativa. O que a gente tem que ter é um equilíbrio tênue. Né? A gente não pode desequilibrar demais, nem para um lado, nem pelo outro, exatamente porque se está com uma empresa que tem a obrigação da prestação de contas a duas bolsas de valores, como a Ieda diz. Né? Mas acho, não sou tão radical quanto a Ieda no conceito da Petrobras enquanto completamente independente. Acho que ela tem, sim, uma responsabilidade com a sociedade, essa mesma sociedade que lhe dá todas essas prerrogativas, inclusive as constantes em lei. Só para você ter uma ideia, né, a gente falava muito de entrada e saída, né, tarifas de entrada e saída nos gasodutos. Né? Eu pensava assim, puxa, mas
A tarifa de entrada e saída é uma coisa que já está resolvida há tantos anos, né? Quando eu comecei a trabalhar em petróleo, isso já estava resolvido, mas mais recentemente eu descobri que não, que estava resolvido para a Petrobras desde 1970, mas que essa solução Petrobras não se aplicava a nenhuma outra empresa. Então, eu acho que nós temos num país, né, que cresceu estruturando a Petrobras, né? Cresceu apoiando a Petrobras e sendo apoiada por ela, né? Eu não vejo como desfazer esse casamento de uma forma rápida e, de novo, sem muito planejamento. Né? Porque esse entrelaçamento de todas essas questões do óleo, do gás, dos fertilizantes, da geração termoelétrica, está tudo isso muito intrincado. Às vezes você ganha numa parte, perde na outra, analisa um problema individualmente, mas esse aqui tem um ônus, aquele lá tem um bônus em dobro. Enfim, essa questão Petrobras é uma questão que vai ser de difícil entendimento para a sociedade, é uma discussão profunda, né? Mas que, se for o caso, precisa ser feita com todo o cuidado para que a gente não descubra santos mais do que está cobrindo outros. Ieda, nós estamos no interregno do mercado de gás. O velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Recentemente, a Petrobras propôs um reajuste de 200% no preço do gás, que será vendido às distribuidoras em 2022. Ela voltou atrás e ofereceu 50%. Diante dessa transição do velho para o novo, novamente, você já falou sobre, em sua concepção, qual deve ser o papel da Petrobras nessa redefinição da sua atuação. Agora, eu te pergunto em relação ao outro lado, aos órgãos reguladores e de controle. Em sua opinião, como vem sendo feita essa transição para um mercado livre, mais aberto, mercado de gás natural? E, nesse momento, como órgãos como a ANP, o CAD, o mesmo TCU, como eles estão conduzindo isso, na sua opinião? Essa organização está sendo feita de forma planejada, racional, por assim dizer, ou não? Bom, essa questão de você colocar um aumento de preço de 200% e retroceder para 50% é uma questão realmente não dá para entender, né? Só dá para entender pelo fato da empresa ainda ser ela controla a maior parte do gás comercializado no Brasil. Então, quando você tem um poder de monopólio dessa magnitude, você faz o preço que quiser e você não tem competição. E se torna difícil competir porque o Brasil tem essa peculiaridade de que a maior parte do gás natural hoje é associado ao petróleo, o gás nacional, e em campos de grande profundidade, distante da costa, e as estruturas que estão aí não têm o condão de extrair, de transportar todo esse gás para a terra. Até porque o mercado brasileiro também tem estado bastante deprimido em função do preço e também da situação econômica do Brasil. Então, quando você tem uma situação de monopólio na oferta, você tem essa situação do preço. Por que era 200 e agora é 50? Retrocedeu por uma questão política ou retrocedeu porque o 200 era exagerado? Você tem uma parte da oferta brasileira de gás que vem da Bolívia. O preço do gás da Bolívia, você sabe quanto é, porque é publicado, está da ordem de 8, 9 dólares por milhão de BTU. Tem uma indexação, uma parte do gás que não é a principal, ao preço do petróleo. O Brent hoje está na faixa de 70 dólares por milhão de BTU, e o gás o gasoduto, quer dizer, o custo de transporte é fixo, reajustado pela inflação americana. O gás GNL, que é realmente importado de forma spot, porque o Brasil não tem contrato de longo prazo para GNL, porque as plantas são todas despachadas ao sabor da ONS, são plantas flexíveis. Esse, sim, aumentou muito, mas você não pode querer repassar todo o custo do GNL para o consumidor que não está usando GNL.
Então, tem o gás nacional, que é preço, custo da oportunidade, que a gente tem que discutir, porque se é o custo da oportunidade, é custo de GNL, ou seria o custo da produção. Em vários países, eles têm diferenças entre o preço do gás doméstico e o preço do gás importado. A Índia, por exemplo, produz, não tanto quanto o Brasil, mas produz gás doméstico, e o gás doméstico é precificado diferentemente do GNL. Então, essa discussão eu não vi acontecendo até hoje, ninguém levantou ainda de uma maneira um pouco mais sistemática essa questão. E a segunda pergunta é, se você tem realmente um monopólio, de fato, que controla 99% do suprimento, quem exerce o poder de verificar, monitorar se esses preços... Porque quando você tem uma situação de monopólio, se você estivesse vendendo sabão e só tivesse um fornecedor de sabão no Brasil, o CAD estaria olhando o preço do sabão, mas ninguém está olhando o preço do gás natural. Então, precisa, eu acho, já que é monopólio, precisa de mais vigilância, de mais conhecimento e maior, talvez até intervenção, para evitar abusos, porque todo monopólio pode abusar. Então, evitar abusos do poder monopolista. Essa é a função do CAD e a função da ANP também, que devem estar vigilantes de um lado e de outro para que o poder monopolista não seja abusado. E eles fazem isso em outras indústrias, não vejo por que não pode ser também a mesma prática na indústria do petróleo e gás. E essa vigilância, na sua opinião, vem sendo exercida como deveria ser ou não? Não vejo no preço, não existe hoje nenhum controle, porque, como diz, no Brasil se decidiu que o preço é livre, tem razão, mas é livre, mas é função de quê? Então, e o que você faz quando o preço é livre, quando só tem um fornecedor? Essa questão a sociedade brasileira precisa debater um pouco mais. Ela não tem debatido. Você pode ter preços livres quando você só tem um agente fornecendo? Voltando ao meu exemplo do sabão, se só tivesse um fornecedor de sabão em pó, você poderia, ou alguma coisa mais básica ainda, porque o petróleo ainda é mais básico do que sabão, né? Então, existe, você precisa olhar isso, e esse debate eu não tenho visto no Brasil. Ou vai de um extremo, dizendo, não, tem que intervir, controlar, dar uma coisa, ou laissez-faire. Eu acho que nem uma coisa nem outra, tem que ter uma análise muito boa, muito planejada da situação e dizer se é um monopólio, como esses preços são formados, é justo você vender todo o gás da Bolívia, do outro gás do nacional, a preço de GNL, que só vai para uma área do mercado, só porque o Brasil importa metade do gás que produz. Essa discussão eu não tenho visto acontecer. E precisa. Magda, você como ex-diretora-geral da ANP, como você está vendo o papel dos órgãos reguladores e de controle em relação ao exercício da Petrobras na formação de preços do gás? E vamos colocar também na questão dos combustíveis mesmo. A IEDA, segundo ela, não deve ser nenhuma coisa nem outra, né? Não, o laissez-faire não deve ser, e também não deve ser aquela intervenção à mão pesada, né? Tem que ter um caminho do meio. Você que foi reguladora, exerceu esse papel, como é que você está vendo hoje esse cenário regulatório da transição? No caso dos derivados, né, eu acho que o papel é mais de monitoramento de preços mesmo, né, de função de verificação de qualidade, monitoramento de preço. É um papel delicado, mas é mais simples. Eu acho que o caso do gás é que chama mais atenção. O caso do gás, eu diria que a ANP precisava ser um pouquinho mais enérgica, né? E talvez até ajudar a instruir o CAD em relação às necessidades da sociedade. Vou dar um exemplo em números para vocês, né? Quando a gente visita o site da ANP, portanto, essa informação é de conhecimento da agência, né? Você encontra lá que, em média, né, a última vez que eu olhei isso, o gás natural negociado entre parceiros, né, na Bacia de Santos, era negociado num valor da ordem de $2 por milhão de BTU. Né? Tem gente que recebe até menos, tem companhias que recebem até menos por esse gás.
Só que esse gás passa por um gasoduto de escoamento, ele passa por uma UPGN, ele passa por um trecho de gasoduto de transporte, um pequeno trecho de gasoduto de transporte, e ele vai ser vendido para uma distribuidora estadual, né, no Sudeste ou no Centro-Oeste, em média, 4 vezes mais caro quando ele é para consumo térmico. E, em média, 6 vezes mais caro quando ele é para consumo industrial. Bom, em princípio, né, eu fico me perguntando como é que um valor desse, já que a produção é a parte mais cara da história, né, aumenta 6 vezes para consumo industrial. Que indústria é essa que nós estamos querendo fomentar no Brasil? Né? E o que leva a esse aumento? Né? Então, eu acho que a ANP tem a função e a obrigação legal de checar se essa tarifa é uma tarifa escorchante, por exemplo. Né? Pode ser ou pode não ser, pode ter justificativa, pode não ter, mas a gente tem que ter uma Agência Nacional do Petróleo que consiga responder para essa sociedade se isso aí é isso mesmo ou se é escorchante. Né? E eu não vejo a Agência Nacional do Petróleo cumprindo esse papel. Né? Isso já foi feito, inclusive, no passado, né? Quando a gente tinha gasodutos lá no norte, né? Aqueles gasodutos lá, Coari, Manaus, etc., houve uma disputa entre agentes econômicos, naquela época Petrobras e Eletrobras, e a ANP, então, foi instada a se manifestar sobre limite de tarifa para gasoduto de escoamento. Quem é que já ouviu falar hoje, apesar do TCC, apesar da nova lei do gás, em alguém calculando limite para tarifas, embora essa seja uma atribuição da Agência Nacional do Petróleo? Eu não vi isso ainda. Né? E quando você começa a discutir isso um pouco mais com as pessoas, elas dizem assim, não, mas é porque o livre acesso é negociado. E se ninguém reclamou, é porque estão todos de acordo. Bom, esqueceram de perguntar para a sociedade, né? Então, até porque esses custos são descontados, por exemplo, da base de cálculo de participações especiais, que remuneram, né, estados, municípios e União. Né? Então, eu acho que tem um papel aí que cabe ao CAD, cabe à ANP, mas cabe, inclusive, e eu vou estender esse papel, ao Ministério Público. Porque se alguém tem que falar em nome da sociedade, e esse alguém não for, né, a ANP e também não for o CAD, que seja o Ministério Público, que tem que estar querendo saber se a sociedade está devidamente protegida. Uhum. Pegando esse gancho aí da Magda do gás de $2, que realmente é uma informação pública, se você somar os $2 mais a tarifa de transporte submarino, né, o gasoduto de escoamento, mais a planta de tratamento, mais um trecho de gasoduto, talvez isso não chegue ao Citygate mais do que talvez $5, $7, 7, né? Sem contar os impostos, claro. E hoje o preço do gás brasileiro nacional no Citygate é mais caro do que o gás da Bolívia, chega a ser $11, $10. Então, tem uma margem aí bastante, digamos, importante, que se é 5, $7, porque chega a 10, 11. E aí esse papel aí de quem vai calcular o custo, pelo menos fazer transparente, colocar, olha, custa isso, não custa isso sair do campo até a praia, depois ao PGN, depois ao gasoduto. Esse é o custo justo, né? Já que alguém está pagando, está se dispondo a vender a 2 para não arcar com esses custos, com esses investimentos, o custo justo seria esse, não aquele. E essa parte da discussão que eu comentei, que foi bom esse gancho da Magda, que eu não estou vendo nenhuma conversa, nenhum papel de órgão regulador levantando essas questões, calculando para a sociedade o valor justo. A partir de 1º de janeiro de 2022, a Petrobras, segundo o TCC do CAD,
ela vai ser impedida de adquirir gás de suas parceiras na boca do poço, como ela sempre fez, né? Então, esse gás do pré-sal, eles vão ser escoados na malha dutoviária sob nova titularidade. E aí já tem o primeiro desafio para as transportadoras, né? Encontrar a capacidade, porque a Petrobras tem a capacidade contratada com todas elas, né? Não são novos volumes de gás, mas o que muda é a titularidade e não tem espaço. Como é que vocês estão vendo? A gente já está indo para janeiro, né? Em março desse ano foi sancionada a lei do gás pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês estão vendo o mercado de gás com essa abertura em 2022? Ainda é muito cedo para falar, para a gente ver alguma mudança? Bom, está endereçando para mim ou para a Ieda, Felipe? Já que você Vai, começou, Magda. pode continuar, Magda, por favor. Me desculpe. Imagina. Bom, a primeira coisa é esse trajeto aí, né, de escoamento, o PGN e transporte vai continuar existindo, né? E se é ele que gera a maior parte do custo do gás, né, eu fico imaginando, e além de tudo, se tem uma limitação de infraestrutura, esse livre acesso negociado não vai ser uma tarefa fácil, não. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, a nova lei do gás cita a ANP 92 vezes. Né? Eu fico me perguntando o seguinte, tendo que fazer toda uma norma infralegal, que tem que cumprir com consulta pública, audiência pública, transição para entrar em vigor tudo isso, quanto tempo essa estruturação infralegal vai demorar para acontecer? Né? Eu acho que isso não vai ser rápido, não. Né? E talvez o TCC e a própria lei do gás descubram, né, que essa transição talvez precise ser um pouco mais longa. Né? Então, o TCC já tinha uma prerrogativa de estender por 1 ano, né, o seu limite final, né? Mas o histórico de tudo que eu vi na Agência Nacional do Petróleo, desde das primeiras licitações, etc., né, mostra que nós, em geral, achamos que as coisas iam ser mais rápidas, né? E mais adiante percebemos que elas tiveram que tomar mais tempo. Só a título de curiosidade, né, os primeiros contratos de concessão na fase de exploração firmados com a Petrobras lá em 98, né, diziam o seguinte, olha, a fase de exploração é de 3 anos e não pode ser estendida. Né? Isso lá atrás. Eu vou dizer para vocês, só a título de curiosidade, quase todos foram estendidos, né? Por completa impossibilidade de acontecer no tempo planejado. Né? Então, eu acho que, de novo, essa transição é complexa, né? De um operador monopolista, né? Que, além de ser monopolista na produção, é monopolista na propriedade dos ativos, né? Não tem uma UPGN no Brasil, a não ser uma pequenininha na Bahia, que não seja de propriedade da Petrobras, né? E mesmo que haja outros dutos, como é que eles chegam numa UPGN e sem a UPGN você não especifica gás para entrar na rede de transporte? Né? Então, acho que aí tem uma questão que é importante. Uma outra questão também é que cabe à ANP construir as premissas para a elaboração de um código de rede. Né? Não está feito ainda, não tem um assunto desse, não chegou aí sequer a consulta pública. Né? Então, acho que nós temos aí, de novo, que nos preparar para uma extensão desse prazo, e eu vou me surpreender muito se esse prazo que você aventou acontecer sem nenhuma turbulência. Antes de passar a palavra para a Ieda, essa questão do código de rede, eu conversei com a ATGás, e parece que um dos objetivos para 2022 é a ATGás oferecer uma minuta à ANP e aos carregadores para colocar em discussão pública, né? Mas
parte dos carregadores já me disseram que é algo tão complexo que 2022 é uma janela muito curta, porque o código é um negócio assim muito complicado. Ieda, e você, qual é a sua perspectiva ou expectativa para o mercado de gás em 2022, diante das imposições aí do TCC do CAD? Eu acho que tudo que você planeja numa indústria de rede, de infraestrutura, e com tantos entrelaçamentos, não necessariamente vai acontecer. Há quantos anos que a gente fala em liberar o mercado de gás para o Brasil? É só agora que a coisa tomou pé e com a nova lei do gás. Mas é uma discussão, eu tenho uns 40 anos que eu discuto a abertura de mercado do gás, e a hora que eu falo, já sou veterana. Mas eu acho que o importante é o seguinte, é não perder o rumo. Então, se o objetivo é criar competitividade, e você tem hoje no Brasil mais de 20 empresas produzindo gás natural em parceria, a maior parte com a Petrobras, não perder o rumo. Você pode até adiar 1 ano, 2, o que for necessário, dentro de um prazo realista, mas também exigente, para que todo mundo se adeque. Você tem que também, a ANP tem que se adequar, todo mundo tem que se adequar. Mas não pode perder o rumo, que esse é o objetivo final. Se você muda o rumo, você esmorece, você nunca vai conseguir. Eu vou dar o exemplo da Inglaterra, do Reino Unido. Aqui, há uns 40 anos atrás, a BG, British Gas, naquela época, era o monopsônico, o poder monopsônico e monopolístico, porque controlava todos os contratos de suprimento de gás no Reino Unido, todos os contratos pertenciam a ela, e ela também produzia, não tanto como a BP, como a Shell, no Mar do Norte. E a BG foi privatizada e pulverizada antes de abrir o monopólio. Mas já havia o objetivo de abrir o monopólio. Mas qual foi o fator da virada? Eles privatizaram, abriram o capital, né, se tornou uma corporation, mas o monopólio continuou, ela continuava segurando os contratos. Só mudou o seguinte, quando o CAD daqui, que é a Mergers and Acquisition Commission, interveio junto com o Ofgem, no sentido de determinar o seguinte, primeiro, ela não pode mais comprar gás de terceiros, ela tem que deixar os produtores ofertarem para o mercado e o livre acesso. Então, esse foi o objetivo, né? Você ter mais oferta e acesso. Então, o Brasil tem que trabalhar nessas duas vertentes. Mais gás, mais competição, esses 19, 20 produtores, até mais que apareçam, tem que ter a possibilidade de fazer, e você tem que trabalhar o arcabouço para dar acesso, né? Produção, oferta, acesso. Agora, não vai acontecer para amanhã, a gente tem que ser realista, tem que se preparar, e os órgãos também, que são os controladores, tanto o CAD como a ANP, têm que estar preparados para isso. Agora, o que eu tenho visto com grande prazer na minha vida de gasista é que, nesse último ano, o que tem acontecido de interesse, de novas movimentações, de novos agentes aparecendo, uma coisa assim muito importante. Você vê novos players, mais gente investindo em GNL, mais gente investindo, né, tem as transportadoras agora privatizadas que querem fazer mais negócio. Então, e os produtores menores também tentando ofertar para as distribuidoras. Então, é um dinamismo que você não via no Brasil há muitos anos. Então, esse é um fator muito positivo, onde as pessoas veem a oportunidade de fazer negócios. Essas pessoas, essas empresas também vão trabalhar com os órgãos para que a coisa aconteça. Mas não esperemos que vai acontecer de um dia para outro. Isso a gente pode constatar, isso que a Ieda estava falando, nas chamadas públicas recentes, né? A gente teve uma chamada pública da Bahia Gás que, vamos dizer assim, assambarcou gás de uma quantidade importante de fornecedores de molécula, né? E assim, somado a isso, os fornecedores de GNL, né? E até pequenas empresas operando em terra, fornecendo gás para os distribuidores estaduais, realmente é um dinamismo que nós temos que aplaudir. O mercado nordestino ele já mudou a configuração, né? A Bahia Gás foi a Equinor, a Shell, Compaz e Galp, né?
É mais que isso, né? A Bahia Gás liderou um consórcio de distribuidoras, né? Então, isso aí também chamou atenção, né? Enquanto você tem uma ou outra, as distribuidoras operando sozinha, né? No caso da Bahia Gás, ela disse o seguinte: olha, eu não estou sozinha, não. Eu vou dar para vocês escala, né? Eu vou dar escala e oportunidade de negócio. E, com isso, ela motivou grandes empresas a participarem da sua chamada pública. Né? Chamou muita atenção esse movimento, que foi um movimento bastante diferente e interessante. Sem contar também que lá no Rio Grande do Norte, eu vou falar o nome dela, a Larissa, liderando junto com o pessoal da Potigás, eles conseguiram acesso ao PGR, o primeiro acesso, que é uma coisa também bastante histórica, né? Então, acho que temos que acreditar, e onde existe a oportunidade de fazer negócio, você vai ver investidores. Agora, saindo um pouco do gás e pegando o gancho que a Aida falou lá atrás do plano estratégico da Petrobras, dos investimentos previstos até 2026. A Petrobras foi um tanto criticada por não ter previsto nem recursos, né? Foi criticada por não destinar recursos à produção de energias renováveis, né? Eu pergunto a vocês, nesse mundo da COP26, do processo de transformação energética, do Net Zero até 2050, qual deve ser o papel da Petrobras no âmbito da política energética brasileira para a gente adentrar esse novo cenário da economia de baixo carbono? A Petrobras é uma empresa que está cada vez mais focada no AIP do pré-sal, né? Então, ela deve exercer um papel na transição energética, ou ela deve seguir fazendo o que ela faz melhor, que é exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas? Bom, eu posso até comentar esse antes da Magda, que eu sou de fora. Eu olhei a questão dos investimentos em baixo carbono, então, quase 3 bilhões de dólares, né? Eu acho que a Petrobras está sendo realmente bastante realista, pé no chão, porque uma empresa de petróleo grande, ela tem custos muito grandes também, então ela não tem agilidade empresarial, nem tem a capacitação para desenvolver projetos de energias alternativas. Nós tivemos várias encarnações, as empresas hoje, várias estão investindo, mas elas não têm a agilidade de um desenvolvedor de projetos eólicos que vai lá, desenvolve, pega as licenças, projetos pequenos, às vezes tem projeto solar de 20, 30 megawatts, e para ser uma empresa petroleira, você precisa de muitos, centenas de megawatts, e ela não tem a capacitação e não tem no DNA dela equipes que sejam capazes de competir com essas empresas menores e mais ágeis. Então, eu acho, minha opinião, lendo o programa, que ela foi realista no sentido de fazer como é que eu posso ajudar a descarbonizar o planeta. Eu tenho que ter operações mais eficientes, então, desses 2,8 bilhões, a maior parte ela vai investir na descarbonização de suas operações, tanto no upstream como no refino. Com isso, vai reduzir as emissões de CO2 e de metano, que é uma contribuição muito importante. Você não necessariamente você tem que investir em energia renovável para se descarbonizar. Então, fazendo o que ela está fazendo, concentrando, focando no negócio, no core, e trabalhando para reduzir as emissões, aí ela vai dar uma contribuição grande dentro da área de competência dela. Eu acho muito complicado quando empresas grandes petroleiras começam a sair investindo em projetos de energia solar e eólica. Eu já vi isso acontecendo e realmente não funcionou muito bem. E hoje esses projetos também têm taxas de retorno muito baixas, então você começa a competir com uma empresa ágil que já está acostumada a fazer isso há longo tempo, você não tem nem condição de competir de uma maneira, digamos, saudável. Então, eu acho que é importante o que ela está fazendo, e ela também está investindo em outra área de zona de competência dela, que é a zona de biocombustíveis,
porque a Petrobras tem as refinarias, vai existir muito no exterior e no próprio Brasil uma demanda grande para biocombustíveis, seja combustível para aviação, para transporte pesado, e você produzindo você vai ter uma vantagem competitiva para a Petrobras, porque o Brasil tem essa vantagem competitiva de poder produzir biocombustíveis a custos mais razoáveis do que em outros países, porque tem escala, né, tem tamanho. Então, e vai haver uma demanda muito grande no exterior para biofuels, né, biodiesel, biobunker, querosene de aviação verde, porque esses aí é muito difícil para esses você colocar, digamos, motores elétricos. Então, essa vai ser uma vantagem competitiva da própria Petrobras, se ela conseguir desenvolver essa cadeia de valor e ofertar produtos verdes para o mercado mundial. Magda, por favor. Eu tenho uma certa dificuldade com essa concentração exacerbada no IP, que é justa, né? Mas quando a minha dificuldade é quando a empresa se intitula uma empresa de AIP e não uma empresa de energia, né? Então, eu me lembro que, desde que eu fui funcionária da Petrobras há muitos anos, né? Eu me lembro, desde os primórdios da minha carreira, né? A Petrobras como uma empresa que se intitulava uma empresa de energia, né? E dizia que era uma empresa de energia por todas as razões, né, que nós estamos vendo hoje, inclusive na transição energética. Então, eu me pergunto o seguinte: não, está certo, o pré-sal é uma situação nova, é uma situação de um retorno econômico extremamente relevante, etc., mas onde é que está no planejamento estratégico da Petrobras aquela preocupação antiga de ser uma empresa de energia? Né? Eu não quero dizer assim, não precisa ser uma empresa da energia A ou uma empresa da energia B. Escolha as suas capacitações, escolha as suas possibilidades, atue onde você está mais preparado para, né? Mas seja aquela empresa de energia que ela era 40 anos atrás, né? 30 anos atrás. Então, eu sinto falta de enxergar no planejamento estratégico da Petrobras a preocupação de ser uma empresa de energia, principalmente, né, nesse momento aí, onde nós estamos dizendo o seguinte: olha, o alvo é chegar a 2050 com emissões zero. Né? A gente vê empresas importantes, né, majors do petróleo, mudando de nome, né, e assumindo papéis diferentes, né, em prol da transição energética, né, em prol de um esforço de redução de emissões, etc. E eu me pergunto como é que essa empresa, né, vai se situar quando, na verdade, ela já era ou já se via como uma empresa de energia e a gente não enxerga mais essa preocupação, pelo menos de forma tão contundente agora. Né? Então, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. A gente está se aproximando das eleições presidenciais em outubro de 2022 e, pelo menos desde 2010, a Petrobras está no centro da disputa política, né? Eu lembro nas eleições de 2010, entre Dilma e Serra, o tema da Petrobras foi ressuscitado. Em 2014, novamente, a Petrobras, alvejada pela Lava Jato, ficou no centro do debate político. 2018, 5 meses antes das eleições, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. E 2022, com o preço dos derivados pressionando a inflação, novamente a Petrobras vai estar no centro do debate político. Alguns pré-candidatos, como João Dória e Sérgio Moro, já manifestaram a inclinação por privatizar a Petrobras, assim como o presidente da República. Ontem, aliás, o pré-candidato João Dória falou que privatizaria a companhia num modelo de fatiamento para não substituir o monopólio estatal por um monopólio privado. Agora, eu pergunto a vocês, fora da política,
sem ser aquele debate rés do chão, qual seria a discussão em torno da Petrobras que vocês gostariam de ver em 2022? Bom, posso começar? Claro. A primeira questão que passa pela discussão de precisamos de uma empresa estatal ou não precisamos de estatal, é uma visão sobre o Brasil. Quem é esse Brasil hoje, né? Como é que anda a economia do Brasil? Quanto esse apoio é importante ainda para a economia do Brasil, né? Se você acredita que nós temos no Brasil um mercado que tende ao perfeito, né? Onde as forças de mercado se equivalem, né? E a competição impera, né? Em prol de modicidade de preços, então, se você acredita nisso, está correta essa imagem, né? Não, eu preciso realmente, eu não preciso mais dessa empresa estatal, o papel dela foi cumprido, né? Uma outra questão é sobre o porte, né? O porte de uma empresa hoje em dia, né? O porte de uma corporação hoje em dia é importante para a importância de um país, né? Os países têm sido tão mais fortes quanto mais fortes forem suas corporações, né? Então, eu também me pergunto, né, como é que é isso quando você partilha uma empresa e ela deixa de atuar como uma corporação tão forte em favor do Brasil. Então, essas são os dois pontos. Agora, se você acredita que o Brasil ainda está longe de ser um mercado perfeito, né? Se você acredita que nós ainda temos um papel a cumprir na construção de infraestrutura, nós ainda temos um papel a cumprir em prol do abastecimento nacional, etc., então você enxerga a Petrobras um pouco mais como estatal. Eu acho que quanto mais otimista você for em relação à economia do Brasil, mais você verá uma possibilidade de privatização. Quanto mais conservador você for em relação às necessidades do Brasil, mais você vai ver a Petrobras como uma empresa estatal. É dessa forma que eu vejo, Felipe. E você se encaixa no segundo grupo, os mais conservadores. Eu acho que nós temos, com certeza, nós temos aí um papel a cumprir ainda, né, nessa transição, né? Eu não vejo como desvincular a Petrobras de uma transição. Ainda que você tenha um alvo que seja um longo prazo, que é praticamente pacificado, né? O trajeto do curto para o longo prazo, né, não pode ser desprezado, que é exatamente toda essa questão de planejamento, de estruturação e de transição que nós estamos discutindo aqui, né? Ieda, qual a discussão em torno da Petrobras que você gostaria de ver em 2022? Duas. Primeira, que todos os candidatos façam um pacto de não intervir politicamente, de não usar a Petrobras como cabide de emprego, de não intervir na Petrobras do jeito que se interviu e de manter a governança corporativa, manter a ética e a compliance. Esse seria um pacto pela Petrobras, uma Petrobras saudável, com boa governança corporativa e todos os candidatos que se comprometessem com isso. Esse é o ponto número 1, porque ela levou bastante tempo para conseguir se reerguer. Há uns 4 anos nós temos visto que a empresa está indo numa gestão mais virtuosa e mais, digamos, voltada para compliance e para corporativo. Essa seria a questão número 1. Com relação à privatização, eu acredito que as corporations, que eu vejo pela experiência internacional, que essas empresas quase todas de petróleo foram privatizadas, sem que houvesse prejuízo para a sociedade,
Você vai para os Estados Unidos, não existe empresa de petróleo estatal, mas tem competição. Você vai para o Reino Unido e a Europa, com as diretivas europeias, também tem avançado muito nisso. Você não tem mais os campeões estatais, monopolistas, ou não monopolistas, estatais. Então, mas aí você precisa resolver o nó górdio. Para você privatizar e você ter um monopólio privado também não é bom para a sociedade, porque todos os monopólios são ruins, sejam estatais, sejam privados. Então, precisaria primeiro ter uma vontade política de regular o monopólio, regular acesso, regular capacidades, preços justos, né? E, a partir daí, você tendo isso, aí você pode pensar realmente em privatizar a empresa. Privatizar quer dizer pulverizar, vender o controle, o Estado não ter mais controle e transformar numa corporation. Fatiar, eu não vejo muito sentido, mas eu acho que algumas coisas poderiam realmente ser vendidas. A Petrobras até começou a fazer, né? Ela vendeu os gasodutos, quer dizer, vender a infraestrutura que controla o direito de terceiro de outros ofertantes ofertar ao mercado. Então, começou o movimento das refinarias, que infelizmente só vendeu uma até o momento, vendeu os gasodutos, e existem outras infraestruturas que ela pode usar, como ela vendeu os gasodutos, mas ela ainda usa os gasodutos através de contratos. Então, quer dizer, precisa ver o que eles chamam de fatiar. Eu diria vender alguns assets que permitem que terceiros acessem o mercado é salutar. Agora, fatiar por fatiar, sem ter uma visão estratégica, até dilui o valor da empresa se for vender na bolsa, né, as ações em bolsa. Então, precisa ter um planejamento. Mas todo mundo fala muito, né, coisas assim, sem realmente sentar e pensar o que vai ser o destino dessa minha afirmativa política. Agora, aqui é salutar, que não prejudica ao Brasil ou nenhum país ter empresas privadas, desde que os monopólios sejam efetivamente controlados e tenham órgãos reguladores fortes, isso é inerente em vários mercados mundiais. Magda e Eda, eu quero agradecer pelo debate, por terem aceito esse convite. Muito legal, muito obrigado. Deixo aqui para os nossos espectadores que a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 11 horas, levaremos um novo episódio com um tema relevante da indústria de energia. Nosso objetivo é qualificar o debate, trazendo à tona questões estruturais e conjunturais da nossa indústria. Muito obrigado.